Educação à distância, mudando realidades. Olá, estudante, tudo bem? Sou o professor Guilherme Tadac, da disciplina de Educação Empreendedora, aqui do curso de Gestão Comercial EAD. Estou aqui no estúdio de gravações do IFRO, campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo, temos uma parede branca com as escritas em verde. EAD Mudando Realidades. Agora eu vou realizar a minha audiodescrição. Sou uma pessoa branca, olhos puxados, estou com óculos e relógio marrom, blusa jeans na cor azul e calça jeans na cor preta. E te convido a entrar aqui comigo na nossa web aula 2 para estudarmos aí os conteúdos de liderança, atitudes e características do comportamento do empreendedor, ok? Vamos ver aqui os objetivos da nossa aula de hoje. Nós temos aí como objetivos conhecer os 3 principais tipos de empreendedor. Nós vamos também identificar a liderança, a atitude e as características desses elementos no comportamento do empreendedor. Vamos conhecer aí o empreendedorismo social e explicar outros tipos de empreendedorismo que nós também temos. Então, fique atento, acompanhe comigo na sua tela, anote as suas dúvidas, aquilo que porventura não ficar claro, poste no fórum de dúvidas, que vai ser um prazer enorme te ajudar. Então nós vamos começar aí pela liderança. A liderança ela é um processo de exercer influência sobre os indivíduos, concentrando esforços para a realização dos objetivos. O líder ele é percebido por aquele grupo como sendo capaz de defender os objetivos que são legitimados e aceitos pelo grupo. Outra definição aí que nós temos é que esse estilo de liderança ele tem o poder de influenciar a orientação empreendedora da empresa, como resultado de seu impacto na postura dos subordinados. Então veja só que liderança é importante também para o empreendedorismo. Por quê? Para aquela sua ideia, né, aquele seu empreendimento, ele ter bons frutos, bons resultados, ele precisa que tenha alguém aí com poder de liderança, que possa motivar, desafiar os colaboradores, que possa mostrar para eles a direção certa, aonde a empresa, aquele negócio está indo. Então, por isso é importante que o empreendedor ele tenha aí essa noção da importância da liderança. Por quê? Aquele empreendimento ele só vai bem se todos os colaboradores estiverem engajados nesses mesmos objetivos, que é o quê? Que é expandir o negócio, que é aumentar o número de vendas, que é aumentar, maximizar aí os lucros, que é fazer com que essa empresa, que esse negócio seja reconhecido aí de forma local, regional e até mesmo nacional. Beleza? Olha só outro conceito importante de liderança. Vem comigo aqui na tela. A liderança empreendedora, ela impacta na postura estratégica da empresa e deve ser levada em consideração para a eficácia das organizações, uma vez que pode ser um fator que vai influenciar na motivação e no comportamento de todo o grupo de trabalho. Vejamos algumas das características do empreendedor. Então, o empreendedor ele tem que ser uma pessoa de visão, de criatividade, de autoconhecimento, né? Ele tem que ter um autoconhecimento sobre aquele negócio para que ele possa estar motivando, incentivando, liderando seu grupo. Tem que ter persistência, né? Você já ouviu a palavra aí, sou brasileiro e não desisto nunca, né? Vou até o fim. Isso é ter persistência. Né? A gente vive em um país que tem uma alta carga tributária, de impostos aí, né? Mesmo assim, o brasileiro é uma das pessoas que sonha em empreender. A maioria dos brasileiros sonha em ter o próprio negócio. Por quê? Persistência. Não, eu tenho um sonho, eu vou correr atrás disso, vou fazer essa ideia dar certo, vou lucrar, vou ajudar a sociedade, vou ajudar a minha cidade a crescer. Tudo isso faz parte da persistência, ok? Olha só outra coisa. O empreendedor ele precisa ter energia, porque ele vai ter que ter um esforço, vai ter que correr atrás, vai ter que fazer essa ideia dar certo, ou seja, fazer acontecer. O empreendedor ele precisa ter também comprometimento, precisa ter liderança, né? O que nós acabamos de ver, liderança é algo importante aí para
o empreendedor e ele precisa saber lidar com os riscos também. O processo do empreendedor, segundo Dornelas, afirma que ele é cíclico, ou seja, ele não acontece da noite para o dia, ele tem um ciclo, ele tem uma ordem de acontecimentos. As ideias, elas são analisadas pelo empreendedor antes de se definir quais vão levar aquelas oportunidades com maior potencial de retorno econômico. As fases do processo empreendedor, segundo Dornelas, consistem em, primeiro de tudo, identificar e avaliar a oportunidade. Então não tem como você iniciar um negócio se você não faz essa identificação, se você não avalia se realmente aquilo é uma oportunidade ou é algo da sua cabeça. Segundo, você tem que desenvolver um plano de negócio. Lembra que nós vimos na aula anterior que é importante ter essa etapa do planejamento? É muito importante. Se você não senta para fazer o planejamento, você não se prepara. Você não sabe se a sua empresa, se a sua ideia, se esse seu negócio realmente ele vai dar lucro ou vai dar prejuízo. Se ele vai ser uma ideia de sucesso ou de fracasso. Por isso é importante você sentar e fazer o planejamento. E aqui comigo, esse plano de negócio que nós estamos fazendo é uma ferramenta da administração que você vai aprender a fazer na nossa disciplina e vai ser muito importante para o decorrer do curso. Outra coisa importante, determinar e captar recursos necessários. Então, talvez hoje na sua conta bancária não tenha R$1 para essa ideia, mas você vai ver aí ao longo da nossa disciplina que você tem outras fontes de recursos. Você vai aprender a buscar fontes de recursos, a financiamentos, a buscar o apoio financeiro ali das instituições bancárias, tá certo? Você vai ver que tem essa possibilidade sim. Você não precisa ganhar na loteria e pegar aquele recurso para investir. Você vai ver que tem algumas saídas que vão te favorecer aí nesse negócio, beleza? Continuando aqui, é necessário também gerenciar a empresa criada. Então, muitas pessoas acham que é apenas ter o negócio e colocar em prática. Não, a sua empresa vai nascer e aquilo ali você precisa gerenciar, você precisa controlar, porque ela vai se desenvolver ao longo do tempo, ok? Olha só a diferença entre administrador e empreendedor. Nós vamos ver aí que existe uma diferença entre administrador e empreendedor. Você sabe qual é essa diferença? Então, acompanhe aqui comigo agora. As principais funções do administrador hoje são conhecer os problemas, criar objetivos e atingi-los, tomar decisões, liderar a sua equipe e cuidar dos recursos financeiros e das pessoas. Tudo isso o administrador vai fazer dentro de uma organização, seja ela pública ou privada. Já o empreendedor é diferente. O empreendedor é aquele que faz as coisas acontecerem. Lembra? Estamos desde a apresentação da disciplina falando que o empreendedor é aquele que faz a coisa acontecer. Por quê? Porque o empreendedor é aquele que vai criar algo novo com valor, ou seja, que vai trazer aí um valor financeiro para ele. É aquele que tem a visão do negócio como um todo. Então, ele não vai administrar somente um grupo de pessoas, somente um departamento, somente uma área. Ele vai ter a visão do todo. É ele que vai direcionar e dedicar todos os seus esforços na busca de recursos, sejam eles financeiros, sejam eles tecnológicos ou recursos humanos, para transformá-lo em um negócio lucrativo, mas também competitivo. Essa é a grande diferença entre o administrador e o empreendedor, ok? O administrador ele pode ser controlado para uma tarefa específica, para uma área, para uma parte da empresa, para liderar um grupo de pessoas. Já o empreendedor não. Ele está aqui, comandando todo o negócio, de cima a baixo. Ele que vai estar puxando a ideia, fazendo de fato esse empreendimento acontecer, ok? Olha só, mais informações aí a respeito da diferença entre o administrador e o empreendedor. Nós temos aqui a orientação estratégica. A orientação estratégica do administrador vai ser conforme ali o proprietário, o dono do negócio, o diretor daquela empresa deseja. Já do empreendedor, vai ser conforme ele deseja, conforme ele pensa, ele planeja a respeito da organização, daquele empreendimento.
A análise de oportunidades aqui também vai ser diferente, porque o empreendedor vai fazer análise do todo, já o administrador vai fazer análise das oportunidades daquela área a qual ele está vinculado. Olha só outra coisa importante, a alocação de recursos financeiros e humanos. Então o empreendedor ele tem esse poder de alocar os recursos financeiros onde ele bem entender, conforme aquilo que está no seu planejamento. Da mesma forma com as pessoas, ele coloca quem ele quer dentro da empresa, ele contrata quem ele quiser para agregar o seu negócio. Já o administrador, não. Ele vai indicar ali para o proprietário, para o diretor, para o presidente, para o sócio daquela empresa, quanto que ele precisa de recursos financeiros para investir no seu departamento, para comprar equipamento, para pagar umas contas do seu setor, caso eles tenham adquirido alguma tecnologia, algum equipamento que não estava aí nos cálculos da empresa. Da mesma forma, se ele precisar de mais profissionais para aquele departamento, para aquele setor, ele vai sugerir, mas ele não tem esse poder de decisão como empreendedor, ok? Controle dos recursos também. O empreendedor ele vai controlar os recursos daquele empreendimento como um todo, já o administrador em partes, de acordo com a sua atribuição. E por fim, a estrutura gerencial, né? O administrador ele vai estar aí compondo uma hierarquia organizacional, onde ele vai ter pessoas sob a sua liderança, mas ele também vai ter pessoas liderando ele. Já o empreendedor não, ele está no topo dessa estrutura e é ele quem comanda aí toda a organização, todo o empreendimento, ok? Olha só, aqui nós vamos estudar os principais tipos de empreendedor. Nós vamos começar pelo empreendedor corporativo, que também é conhecido como intraempreendedor ou ainda empreendedor interno. Esse tipo de empreendedor, ele é o funcionário de uma empresa que atua como um empreendedor nas diversas questões da empresa. Ele vai tratar aquele negócio como se fosse seu, como se ele fosse o próprio empreendedor daquele negócio. Ele vai assumir as responsabilidades por suas decisões na organização. Então, geralmente, esse empreendedor interno ou esse intraempreendedor é aquele colaborador que veste a camisa, que soa por aquela camisa. É aquele colaborador que vai se destacar no meio de tantos outros. Aquele que vai ficar um pouco depois do horário de expediente, que vai chegar mais cedo, que o chefe, o líder, ele vai dar uma missão e ele vai cumprir aquela missão, porque para ele é como se ele fosse o proprietário. Ele se identifica tanto com aquele empreendimento, com aquela ideia, que ele veste a camisa mesmo, ok? Olha só, outro tipo de empreendedor. É o empreendedor por necessidade. Este aqui é o sujeito que geralmente é demitido ou que não trabalha. E aí ele vai à luta por necessidade e pela falta de oportunidade no mundo do trabalho. E aí ele não consegue arranjar um emprego e ele começa, cara, eu tenho que colocar dinheiro aqui dentro de casa, eu tenho que sustentar minha família, tenho que pagar as minhas contas, mas eu não consigo um emprego com o meu currículo, com as capacitações, com as competências que eu tenho. O que eu vou fazer? Vou ter uma ideia, vou começar a vender algo, vou começar a prestar serviço. Então ele se torna empreendedor por necessidade, porque ele realmente precisa daquele recurso financeiro, daquele retorno financeiro para bancar suas despesas, para cuidar da sua família, ok? Olha só outro tipo de empreendedor. Nós temos um empreendedor independente. Quem é esse empreendedor? É a pessoa que vai aproveitar oportunidades e vai criar o seu próprio negócio, né? Então você já deve ter visto aí na sua cidade, no seu bairro, pessoas que comercializam aí pipoca, cachorro-quente, espetinho, né? E geralmente as pessoas começam assim mesmo com um carrinho, com uma bancadazinha na rua, na calçada, e ele começa a vender o seu lanche, o seu espetinho, e com o tempo esse negócio começa a render, o lucro começa a chegar, o dinheiro começa a girar, daqui a pouco aquele carrinho se transforma aí em um espaço, em um ambiente com mesas, cadeiras, um ambiente climatizado, não é mesmo? Totalmente decorado. Então perceba que o empreendedor dependente é esse que vai aproveitar a oportunidade, ele vai criar o seu próprio negócio e aquele negócio vai crescer, vai se expandir e vai ficar bem visível, ok? Olha só, outro tipo de empreendedor é o empreendedor social. O empreendedor social é a pessoa comprometida com as causas humanitárias, participando ativamente de projetos
ou atividades sociais. Então, o empreendedor social é aquele que vai ter uma ideia, vai ter uma ideia aliada a uma oportunidade, mas o objetivo dele não é o lucro. O objetivo dele é ajudar a sociedade, ajudar ali a sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade a se desenvolver, né? Nós temos aí vários projetos sociais de escolinha de futebol, de judô, de boxe, né? Que são realizados em comunidades carentes, onde o dinheiro ali é investido para fazer com que essas pessoas tenham oportunidades aí de realizar um esporte, um treino e crescer. Mas as pessoas fazem aquilo lá de forma gratuita. Não há nenhuma contrapartida. Ninguém paga mensalidade. Por quê? Porque o empreendedor social ele visa aí justamente dar esse suporte para a comunidade, né? Nós temos alguns grupos também de inovação social que realizam esses trabalhos em cidades, em bairros, em comunidades, por exemplo, voltados para o estudo do Enem, né? Realização de provas, de estudos, onde o aluno não tem ali condições de pagar uma aula particular, né, voltada para o Enem, mas no seu bairro, na sua rua ali, ele pode fazer uma inscrição totalmente gratuita e contar com a ajuda de professores, de profissionais parceiros que vão ali dar aquela revisão para a aula, para um concurso público, por exemplo, sem ganhar nada em troca. Nós estamos falando do empreendedor social, tá? Aquele que tem os seus objetivos aí voltados para a comunidade, para benefício da sociedade. Olha só, esse quadro, ele traz algumas informações aí importantes a respeito do empreendedorismo social. Nós temos aqui o empreendedorismo empresarial e aqui nós temos o empreendedorismo social. E nós temos um comparativo. O empreendedorismo empresarial, na maioria das vezes, ele é individual. Já quando nós falamos do empreendedorismo social, nós temos que lembrar que ele é coletivo. Por quê? Porque não há lucro, ou seja, são pessoas que se reúnem e que vão financiar, que vão patrocinar ali essa ideia para que ele gere recursos e benefícios para a própria sociedade. Nós temos aqui que no cenário empresarial ele produz bens e serviços. Já no social, ele produz também bens e serviços, mas são destinados à comunidade, não são destinados ao comércio. O ponto 3 aqui, nós temos o foco no mercado, quando nós falamos do empresarial. Já no social, o foco é na busca de soluções para atender às necessidades ou os problemas sociais daquele bairro, daquela região. No empresarial, nós temos aqui que a sua medida de desempenho é sempre o lucro. O empresarial, ele sempre vai visar o lucro. Já o social, ele sempre vai aí ter como objetivo um impacto social, ou seja, ele sempre vai estar olhando para a sociedade e o que ele pode oferecer para melhorar ali a qualidade de vida, para melhorar as condições ali daquela sociedade. Aqui no empresarial, nós temos que ele visa satisfazer necessidades dos clientes e ampliar a potencialidade do negócio. Já no social, ele visa respeitar as pessoas daquela situação de risco social e promovê-las, ou seja, tirá-las de uma condição extrema de pobreza, de necessidade e levar para uma outra condição, uma condição de uma qualidade de vida melhor. Olha só no quadro abaixo, nós temos também a diferença entre as organizações tradicionais e as empreendedoras. Olha a diferença, nas tradicionais nós temos uma hierarquia. Já nas empreendedoras, nós temos aí um time só orientado para uma direção de trabalho. Nas tradicionais, nós temos o controle que é centralizado aí em quem está na alta cúpula desse empreendimento. Já na empreendedora, nós temos aí a descentralização, ou seja, todos os membros aí desse empreendimento, eles compartilham as mesmas responsabilidades. Nas empresas tradicionais, nós temos que o foco é naquilo que é melhor para aquela organização. Já em um empreendimento, nós temos que o foco é naquilo que é melhor para o cliente. Outra diferença aqui da tradicional é que o ênfase está nos programas. Já no ambiente empreendedor, o ênfase ele está no centro de competências. Outra diferença aqui das empresas tradicionais é que ela é dependente de recursos. Já as empreendedoras, elas são financeiramente autossuficientes, tá? E aí as empresas tradicionais, elas têm a tentativa de ser todas as coisas para todas as pessoas.
Ou seja, as empresas tradicionais sempre querem abraçar o mundo, sempre quer ver uma oportunidade de venda para que isso gere um lucro. Já nas empreendedoras, o nicho ele é orientado, ou seja, ele não vai abraçar o mundo inteiro, mas ele vai fazer bom e o melhor com aquilo que ele tem hoje. Ele vai focar sempre em um nicho, sempre em uma área do mercado e não vai querer abraçar todas as ideias como numa empresa tradicional. Outra tabelinha que nós temos aí vai trazer a característica do empreendedorismo social, a responsabilidade social e empresarial e o empreendedorismo privado. O privado ele é sempre individual. A responsabilidade social e empresarial ela também é individual, mas ela tem possíveis parcerias. Já o empreendedorismo social, como nós vimos no slide anterior, ele é coletivo, integrado. É sempre das pessoas ali que fazem acontecer aquele empreendimento para a comunidade, por isso que é de forma integrada. O empreendedorismo privado, ou seja, nós estamos falando aqui de uma empresa privada, ela produz bens e serviços para o mercado. E essa empresa privada ela tem uma responsabilidade social também, no meio empresarial. Ela vai produzir bens e serviços para si e uma parcela para atender a comunidade. Já no empreendedorismo social, tudo que é produzido, seja bens ou serviços, é sempre para a comunidade, local e global. A empresa privada ela tem um foco no mercado e, como responsabilidade social, esse foco no mercado ela vai também ter como objetivo atender a comunidade conforme a sua missão, conforme aquilo que ela definiu na sua missão. Já o empreendedorismo social, ele sempre vai ter o foco na busca de soluções para problemas sociais, atendendo às necessidades da comunidade. Então perceba que até aqui a gente tem feito essa relação, né, entre empresa privada com a sua responsabilidade empresarial e um empreendedorismo social. Perceba que são informações diferentes, né? A gente viu que a empresa privada ela sempre tem o objetivo, o foco de produzir, de vender, sempre visando lucro. Em contrapartida, ela dá um suporte, ela atende uma necessidade de determinada comunidade ou região. Mas você percebe que o empreendedorismo social ele é pensado, ele é criado, ele é planejado somente para isso, somente para atender as necessidades, não visa lucro, totalmente a produção total, o comércio de serviços, ele é voltado para o benefício da comunidade. Ele não é voltado para comercialização nem retenção de lucros, ok? Voltando aqui no nosso comparativo, olha só, numa empresa privada, a medida de desempenho é sempre o lucro. Quanto mais a empresa lucra, quer dizer que a empresa está crescendo, está se expandindo. E como responsabilidade social, a sua medida de desempenho é o retorno aos envolvidos no processo, os famosos stakeholders. O que são stakeholders? São todas as pessoas envolvidas naquele processo. E isso também cabe dizer a comunidade ali, aquela cidade, aquele bairro, aquela região onde a empresa está inserida, ela tem que trazer uma contrapartida aí para esses moradores, para esses habitantes locais, ok? Já o empreendedorismo social, a medida de desempenho são o impacto e a transformação social. Então, é comum a gente ver aí o empreendedorismo social, principalmente nos grandes centros, né? Por exemplo, quando nós falamos de Rio de Janeiro, né? Você lembra das grandes favelas e quantos empreendedorismos sociais nós temos lá, né? Em escolinhas de futebol, de boxe, de esporte, né? Capacitações na área profissional, tudo isso que é financiado com dinheiro de pessoas, de empreendedores que estão ali investindo ali para mudar a realidade daquelas crianças, daqueles jovens e daquela comunidade. Tudo bem? O último ponto aqui do nosso comparativo, falando aí da empresa e privada, né? Ela visa satisfazer as necessidades dos clientes e ampliar as potencialidades do negócio, ou seja, está sempre olhando para a própria empresa. Quanto mais a empresa vende, mais ela vai conquistar clientes e vai expandir o seu negócio. Agora, quando nós falamos da responsabilidade social dessa empresa, ela visa agregar valor estratégico ao negócio e assim atender expectativas no mercado e da percepção da sociedade, dos consumidores. Já no empreendedorismo social, essa realidade é totalmente diferente. Ela visa resgatar pessoas da situação de risco social e promovê-las, e assim gerar capital social, inclusão e a emancipação social.
Então é muito importante, quando nós falamos de empreendedorismo, lembrar do empreendedorismo social, que ele é muito importante para o desenvolvimento de uma cidade, de um bairro, para tirar crianças de uma situação de pobreza, de marginalidade, de drogas e mostrar para essas crianças, para esses jovens, um caminho diferente, um caminho de sucesso, um caminho fora dessa realidade, ok? E com isso, nós concluímos aí a nossa web aula e espero ver você na próxima aula. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje, espero que você tenha feito as suas anotações e a gente se vê na próxima oportunidade. Até mais! Educação à distância, mudando realidades.